Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, já estamos na metade da semana. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Imagina que você esteja numa situação difícil e a vida parece ir ladeira abaixo e de repente aparece Jesus, segura na sua mão e diz: coragem, eu estou aqui, não tenha medo. E é justamente este, o evangelho de hoje. Tem inclusive uma frase de Santa Madre Paulina que diz o seguinte: nunca, jamais desanimeis, embora venha ventos contrários. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Amém. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos descreve os eventos com arte. Por um lado, Jesus sobe a montanha para orar, por outro, os discípulos vão para o mar e entram no barco. Quase parece uma pintura simbólica que prefigura o futuro. É como se Jesus subisse ao céu, deixando os discípulos sozinhos no meio das contradições da vida, no frágil barco da comunidade. Estavam em alto mar, todos juntos no barquinho, querendo remar, mas o vento estava contrário. Eles cansados. Era noite, entre 3 e 6 da manhã. As comunidades da época de Marcos eram como os discípulos. À noite, vento batendo de frente. Não pegaram nada, apesar do esforço. Jesus parecia ausente, mas ele estava presente e aproximou-se deles. Mas eles, como os discípulos de Emaús, não o reconheceram. Jesus chega caminhando sobre as águas do mar da vida. Eles gritam de medo porque pensam que é um fantasma. Como acontece na passagem dos discípulos de Emaús, Jesus faz um gesto que indica que quer continuar caminhando. Mas o grito deles o empurra a mudar de rumo. Ele se aproxima e diz: vamos, sou eu, não tenha medo. Aqui, novamente, aqueles que conhecem a história do Antigo Testamento se lembram de alguns fatos muito importantes. Primeiro, lembre-se de que o povo, protegido por Deus, cruzou destemidamente o Mar Vermelho. 2. Lembre-se de que Deus, chamando Moisés, declarou seu nome várias vezes, dizendo: sou eu, Êxodo capítulo 3. 3. Lembre-se também do livro de Isaías, que representa o retorno do exílio como um novo êxodo, onde Deus aparece repetindo inúmeras vezes: sou eu. Isaías 42, 43.
Esta forma de evocar o Antigo Testamento, de se usar a Bíblia, ajudou as comunidades a perceberem melhor a presença de Deus em Jesus e nos fatos da vida. Não tema. Jesus entra no barco e o vento para, mas o medo dos discípulos, em vez de acabar, aumenta. O evangelista Marcos faz um comentário crítico e diz: eles não entenderam o milagre dos pães, porque seus corações estavam endurecidos. Finalzinho do evangelho. A afirmação de coração endurecido evoca o coração endurecido do faraó, Êxodo capítulo 7, e do povo do deserto, Salmo 95, que não quis dar ouvidos a Moisés e pensou apenas em retornar ao Egito, Números capítulo 20, onde havia pão e carne com abundância. Entendeu a sutileza de Marcos? Como ele anuncia Jesus como novo Messias? Muito interessante, né? São João Nepomuceno Newman. João nasceu em Boêmia no dia 28 de março de 1811. Entrou para o seminário em 1831. Era autodidata e tornou-se fluente em vários idiomas. Por causa do grande número de padres de sua região, o bispo não queria ordená-lo sacerdote. João então resolveu mudar-se para os Estados Unidos da América. A Diocese de Nova York possuía apenas 36 padres para mais de 200 mil católicos. Padre João Newman recebeu uma paróquia onde a igreja não tinha torre e o chão era de terra. Mas isso não o preocupava muito, porque ele passava o seu tempo visitando doentes, ensinando e evangelizando. Padre João tinha a intenção de participar de uma congregação, por isso procurou os padres redentoristas, que se dedicavam aos pobres abandonados. Foi aceito e ingressou na congregação e se tornou o primeiro padre ordenado no novo continente a professar as regras dos redentoristas na América, em 1842. Em 1847, foi eleito na congregação como superior dos redentoristas nos Estados Unidos. O padre João Newman foi nomeado bispo da Filadélfia em 1852. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por isso decidiu introduzir no país as escolas católicas. Ele morreu de repente, no dia 5 de janeiro de 1860, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Deus de amor e de bondade, cuja graça renova a vida humana a cada dia, concedei-nos pela intercessão de São João Newman as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você. Fique na paz.